Ah, ok, eu acho que já está sendo gravado, tá certo? Então, pronto. Como eu havia colocado antes, nós vamos fazer agora a apresentação efetiva da disciplina, quais são os nossos objetivos, como vamos trabalhar, é isso? E, posteriormente a isso, nós vamos partir já para a primeira parte, a primeira aula, que vem a ser conceitos básicos, tá certo? Bom, de vez em quando eu vou estar perguntando se vocês estão me escutando, tá certo? Se vocês realmente estão aí ainda, se alguém dormiu, tá certo? Então, vou apresentar a nossa transparência, tá certo? Sobre a nossa disciplina. Muito bem. Transparência. Pessoal, estão conseguindo ver essa transparência? Estava aparecendo, professor. Voltou agora? Voltou. Ótimo. Tá certo. Muito bem. Então, nós vamos apresentar aqui, tá certo? Essa introdução na disciplina de microprocessadores, tá certo? Muito bem. Né? O que é exatamente o estudo dessa disciplina de microprocessadores? Dentro de um curso de engenharia eletrônica, elétrica, da computação, né, o estudo de microprocessadores e microcontroladores ele é muito importante. Por que isso? Porque a maioria dos dispositivos eletrônicos hoje utiliza esse tipo de recurso, esse tipo de componente de dispositivo para fazer a sua funcionalidade, o seu controle, certo? Então, o microcontrolador, ele é um dispositivo muito importante, especialmente nos chamados sistemas embarcados, os embedded systems, tá certo? Então, é fundamental o estudo desse tipo de componente, dispositivo, especialmente para quem vai depois fazer ou gerenciamento na área de tecnologia, tá certo? Ou vai trabalhar com projetos mesmo, e principalmente quem vai trabalhar ou está envolvido com uma coisa que está dia após dia, né, mais presente, que se chama IoT, é isso? Todo mundo sabe o que significa IoT, gente? Me respondam, por favor. O que significa IoT? Ninguém sabe o que é IoT? Não estou lembrando, não. Sim? Como? Não entendi. Alô, pessoal? Oi, professor. Eu não estou lembrada, não. IoT significa Internet of Things, internet das coisas, não é isso? Não é a internet que você tecla no seu celular ou faz interface no seu celular, melhor falando, ou no seu desktop ou no seu notebook. São dispositivos que estão conectados, né, à internet através de um endereçamento IP, provavelmente um IPv6, certo? Então, o seu dispositivo eletrônico, ele se comunica com a internet. Por exemplo, imagine que você tem um medidor, né, oxímetro, que vai medir a sua oxigenação, aquele que você bota no dedo, né? Então, esse dispositivo faz a medida, mas ele ainda tem uma conexão Wi-Fi e vai mostrar isso em outro dispositivo. Ou você pode acessar aquela medida de forma remota, pode tirar uma estatística daquele batimento, né? Pode comparar aquela oxigenação com o que vinha acontecido alguns dias ou meses atrás, tá certo? Então, é um dispositivo que está ligado à internet.
E cada vez mais os dispositivos microprocessados e microcontrolados estão conectados aí com a internet, certo, gente? Então, isso é coisa fundamental, certo? Cada vez mais isso aí está aparecendo no nosso dia a dia. E quando você estuda a arquitetura dos microprocessadores e microcontroladores, você vai ver que pode fazer projetos com esses dispositivos em hardware e software, de modo a poder fazer esse tipo de interação. Mas, para isso, você tem que entender como um dispositivo desse tipo funciona, a nível de hardware e a nível de software, certo? No nosso curso aqui, nós vamos trabalhar com duas arquiteturas, especificamente. Eu estou dizendo duas porque existem muitas, mas muitas opções. Esse é um mercado, assim, retumbante, sabe? Tem muitos fabricantes, tem muitas opções de processadores, e é um mercado que movimenta atualmente bilhões e bilhões de dólares, certo? Porque os fabricantes estão colocando os dispositivos à disposição e é possível, então, aos fabricantes de equipamentos escolher uma plataforma para poder fazer seus produtos, né? Então, como eu estava dizendo, nós vamos ter aqui duas famílias que nós vamos nos concentrar, certo? Uma é chamada família PIC, né? Programmable Integrated Circuit, né? Ou seja, a família de circuitos integrados programáveis. A família PIC é uma das mais bem-sucedidas no mercado em microcontroladores, tá certo? E a família AT328 Mega, que é o chip, certo? Que é utilizado na plataforma Arduino, que eu tenho certeza que vocês devem, pelo menos, já ter ouvido falar, né? Não sei se já trabalharam, mas pelo menos já ter ouvido falar disso, tá certo? Então, essas são as arquiteturas que nós vamos estudar. Aí você pode perguntar, por que PIC? Eu vou deixar para responder essa pergunta mais na frente, quando a gente estiver começando. Mas eu poderia adiantar para vocês assim que é uma das famílias que aparece mais com suporte para o aprendizado, né? Uma das famílias mais bem-sucedidas e que usa uma arquitetura que vários outros processadores utilizam da mesma forma, ou seja, é um formato de arquitetura, né, que outros dispositivos de outros fabricantes utilizam. Então, você aprendendo o PIC vai facilmente aprender qualquer outra arquitetura, se você assim o desejar, certo? Então, vamos estudar a arquitetura, vamos estudar o detalhamento funcional desses chips, como você faz interfaceamento. Como é que eu posso ligar um sensor de gás aqui? Como é que eu posso ligar um sensor de temperatura? Como é que eu crio uma biblioteca? Como é que eu crio uma função aqui para controlar esses sensores? Como é que eu ligo um display? Como é que eu ligo um botão, uma chave, né? Isso tudo é que nós chamamos de interfaceamento com o dispositivo, né? Então, microprocessadores e microcontroladores fazem uso de ferramentas para programar, para compilar, para gerar o código executável e você guardar esse código dentro da memória do microprocessador, do microcontrolador, tá certo? Então, vamos usar aí muitas ferramentas e técnicas de programação e apoio ao projeto. A palavrinha ali sozinha, projeto, né? Mas é apoio ao projeto, tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Estão compreendendo, né? Tudo bem. Pronto. Pessoal, de vez em quando eu vou estar perguntando, eu quero a interação de vocês, tá certo? E podem a qualquer momento fazer pergunta também, tá certo? Vamos em frente, né? Olha, nós temos aí o conteúdo programático do curso, né? Hoje, depois dessa apresentação aqui, né, que é a parte de introdução, nós vamos ver uma aula que é conceitos básicos e evolução dos microprocessadores. Por que isso? Para a gente se situar e entender o que é um microprocessador, o que é um microcontrolador, certo? Então, essa vai ser o item 1, nós vamos ver isso hoje, tá bom? Na próxima aula, né, nós vamos ver a arquitetura do microcontrolador, certo? O microcontrolador Microchip PIC, né? Nós vamos começar com um componente que é chamado microcontrolador MCU 16F628, tá certo? Esse chip aí, ele é um chip assim simples, mas com muitos recursos,
muito interessante, excelente para fazer projetos de baixa e média complexidade. Já o 18F45 já é um pouquinho mais complexo, é um chip de 40 pinos, né? É o que a gente usa lá nas nossas plaquinhas de experimentos que ficam lá no laboratório, na Pauli, tá certo? A gente vai dar uma olhada neles também, mas a maioria das práticas da gente vai ser em cima do 16F628A, tá certo? Então, nós vamos ver o que é que esses chips têm dentro. Nós vamos ver que ele tem memória ROM, nós vamos ver que ele tem memória RAM, nós vamos ver que ele tem porte paralelo. Você pode manipular esses portes paralelos individualmente a nível de bit. Nós vamos ver que eles têm interrupção, uma estrutura de interrupção. Nós vamos ver que ele tem timers, contadores para fazer marcação de tempo, conversão a DDA, enfim, né, gerador de tensão de referência, comparadores. Ou seja, é um chip assim, que tem um bocado de coisa que você pode fazer um monte de projetos com ele, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos estudar bastante esse cara aí e a nossa avaliação vai ser continuada, gente. Então, nós vamos fazer várias pequenas avaliações em cima dessa arquitetura, muito baseado em trabalhos, projetos e lista de exercício, principalmente lista de exercício. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo certo. Queria saber se algum de vocês já trabalhou com microcontrolador PIC ou já ouviu falar. Alguém já ouviu falar? Já. Alguém já projetou? Não. Eu projetei, mas faz muito tempo. Ótimo. Foi aonde isso? Na Escola Técnica, no Instituto Federal? Isso. Com que professor? Na verdade, eu paguei microprocessados com o senhor. Ah, tá. Então você viu 8051, não? Foi. Não, mas eu paguei outra. Eu paguei também com. Eu não lembro o nome de outro professor, que ele deu uma por cima assim sobre. O PIC, né? Pode ter sido eu também, não sei. Lá no final do curso a gente viu um pouquinho. Mas, enfim, você vai reviver isso agora, tá certo? Nesse curso. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Muito bem. Pessoal, depois da gente ver essa parte, né? Opa, desculpa. Foi mal aqui, gente. Deixa eu voltar para lá. Porque essa telinha abre aqui, me atrapalha. Pronto. Depois da gente ver essa parte aqui, a gente vai dar uma olhadinha rápida no microcontrolador AT328MB, que é o chip que equipa o Arduino Uno, a versão Uno dessa plataforma Arduino, tá certo? Então, com isso daí, você consegue já partir para não trabalhar isoladamente com um microcontrolador, mas com uma plataforma completa, né? Um ambiente completo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você já tem uma plataforma de hardware pronta, com acessibilidade, com portes paralelos, pinos para fazer acionamento, e também uma coisa interessante que é uma completa biblioteca de software, de componentes, uma biblioteca que você pode colocar vários dispositivos conectados ao Arduino Uno, tá certo? E pode já ter essas funcionalidades já prontas. Você não vai trabalhar tanto, tá certo? Então, assim, enquanto a gente está estudando o microcontrolador PIC, a gente está vendo ele de forma muito isolada e a gente pode ir construindo um pequeno projeto. E, de fato, a gente vai fazer isso, tá certo? Tá dando para ver esse pequeno projetinho aqui, pessoal? Não sei se dá para vocês verem. Dá. Tá? Aqui a montagem no protoboard. Aqui eu tenho um chip, o microcontrolador PIC 16F628A, e com esse pequeno hardware aqui, a gente vai fazer experiências interessantes. A gente vai analisar um software, fazer o download aqui e ver ele funcionando, né? Com esses LEDs, com essas chavezinhas aqui, tá certo? Para mostrar que
o que o professor está ensinando não é uma enrolação, não. Realmente funciona, tá certo? Você consegue compilar um código, né, em Assembly ou C e pode fazer aí o download, né, ou melhor dizendo, o upload na memória do chip e obter sua funcionalidade, tá bom? A parte de avaliação da segunda prova provavelmente vai ser em cima do Arduino, tá? Muito bem. Primeira ação nossa, participação no nosso grupo de discussão, no nosso Google Classroom, né? Microprocessadores, tá certo? Na verdade, esse grupo é chamado de microprocessadores, underline UPE, underline Poly. Né? O nome do grupo é esse daí. Deixa eu só voltar aqui, tá certo? Microprocessadores UPE Poly. Tá dando para ver aqui, não é isso? Né? Esse é o nosso grupo de discussão. Pessoas, já tem vocês três aqui. Temos aqui. Está cortando muito, professor. Deu um erro aqui, não sei porquê. Deixa eu ver. Aqui o nosso drive. Está dando um erro aqui, não sei o que é. Deixa eu fazer o seguinte, tirar isso aqui. Atividade, pasta da turma no drive, deixa eu ver se ele abre aqui. Pronto. Né? Aqui o nosso drive, tá, gente? Então, você tem aqui várias pastas com informações. Aqui a pasta de aulas. Ó. Deixa eu ver se ele abre. Não sei porque ele está dando probleminha aqui. Pronto, está aqui. Ó. Aula 0 é o que nós estamos apresentando agora, viu, pessoal? Aula 1 é que a gente vai ver daqui a pouco, que é o conceito básico. Na outra terça-feira, nós vamos ver aqui aula 2, já começando microcontroladores PIC. Aula 3 é programação C para o PIC, tá certo? E por aí vai, tá certo? Então, essa aqui é a nossa sala de aula, né? E voltando aqui para a apresentação, deixa eu voltar aqui só uma coisa aqui, gente. Aqui é detalhamento funcional, interfaceamento, uso de ferramenta técnica para... Professor, rapidinho, o senhor mostrou, ele está já lá na sala?
Oi, pessoal. Oi, professor. Deu um tilt aqui, parou. Vocês estavam me escutando? Não. É porque deu uma parada aqui, viu? Deixa eu ver. Tá tudo gravando. Espera aí, viu? Só um minutinho. Se der uma parada aí, avisa, viu, pessoal? Tá todo mundo com câmera fechada, eu não sei dizer se a coisa tá correndo direito ou não. Eu falei, mas eu acho que o senhor não conseguiu ouvir. Ah, provavelmente. Pronto. Então, deixa eu voltar a isso aqui, tá certo, pessoal? Olha, estão vendo aqui a transparência? Não. Estão vendo a transparência? Ainda não, né? Então, peraí. Eu acho que esse compartilhamento caiu e eu não percebi. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui, tá? Pronto, pessoal. Tá, agora estão vendo, não é isso? Tá, agora sim. Pronto. Eu estava explicando sobre as atividades síncronas e assíncronas, né? Então, eu estava falando que uma atividade vai ser síncrona, né? Normalmente na terça. Outra atividade é assíncrona. E por que isso? Porque é muita informação para ser vista em 14 semanas, tá certo? Então, não tem como. É preciso que vocês sejam também protagonistas no processo de aprendizagem de vocês mesmos, de autoaprendizagem, tá certo? É preciso que vocês participem disso. Como? A gente vai sempre deixar atividades para que vocês estejam desenvolvendo, certo? Então, por exemplo, a nossa avaliação, ela é continuada, certo? Vão haver muitas listas de exercício para vocês responderem e, né, entregarem para a gente como atividade, né? Então, praticamente toda aula que a gente tiver síncrona vai deixar uma atividade assíncrona para vocês devolverem. Hoje mesmo, viu, pessoal, vai ter já uma, tá certo? Eu vou deixar uma atividade pronta para vocês, tá certo? De forma que vocês devem entregar na próxima terça-feira. É uma lista de exercícios. Tudo bem? Não esquecendo, viu, pessoal, que isso aí está valendo ponto, tá certo? É a avaliação continuada. Nós vamos ter também o desenvolvimento de um projeto, tá? Provavelmente na plataforma Arduino. Eu estou botando aqui primeiro exercício, segundo exercício, mas na prática não vai funcionar assim, não. Eu vou juntar a pontuação das listas, né, com o desenvolvimento do projeto, para dar uma nota só no final para primeiro e segundo exercício, tá certo? No semestre passado, 2020.3, teve aluno que não fez lista e depois teve que ir para recuperação final, tá certo? Então, atentem muito para essa entrega de listas, ok? Muito bem. Eu coloquei aqui até 6 listas, mas essas 6 listas eu usei no PLS, só teve 10 semanas. Agora, a gente tem 14 semanas, então pode ser que eu aumente esse número de listas aqui, tá bom, pessoal? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim. Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Então, pessoal, a avaliação vai ser baseada em lista e vai ser baseada também, tá certo, no projeto que você vai desenvolver. Eu estava dizendo o seguinte também. O desenvolvimento de projeto vai ser baseado na plataforma do Arduino, certo? Então, veja bem, se você já tem algum conhecimento ou quer se antecipar, não tem problema. Pode começar a pensar no seu projeto desde já. E esse projeto pode ser em equipe também, tá certo? Ok? A equipe, no máximo, aí, 2 pessoas. Porque nós só temos 7 alunos, tá certo? Né? Aí, vê se faz equipe aí com 2 alunos, né? Entenderam, gente? Então, se quiser, pode se antecipar a isso aí, né? Mas a apresentação vai ser no final do período de aula, né? Tá lá pela 14ª semana. Ok? Tranquilo? O senhor já vai dar o tema do projeto agora?
o projeto, ele é de livre escolha. Olha que coisa bacana, né? Você vai escolher o que vai fazer, tá certo? Só que antes vai ter que me dizer o que vai fazer, tá certo? Porque se seu projeto faz assim, eu aperto esse botão e acendo esse LED, aí eu não quero. Entendeu? For uma coisa muito trivial, eu não quero. Se for uma coisa que eu sei que é copiada da internet, também eu não quero. Eu quero que você desenvolva alguma coisa. Você pode até basear-se em um projeto já existente, mas tem que propor um melhoramento, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Essa é a ideia. Tá certo? Muito bem. Essas aqui são algumas ferramentas que nós vamos utilizar no nosso curso, né? Especialmente a MPLab da Microchip, sabe? E a MicroC for PIC, né? São dois programadores, são dois ambientes de projeto para o microcontrolador PIC, né? Tem a ideia do Arduino e o Tinkercad, que é um emulador para o Arduino também. Bem interessante, para quem vai fazer o projeto com o Arduino. Tá certo? Muito bem. Alguma literatura recomendada? Esses livros aqui, né? Se você procurar direitinho na internet, você até acha um PDF desse aqui, ó, Programação com Arduino, né? Esse aqui, 30 projetos, eu não achei, não. Mas se você procurar, é capaz de você achar cópia aí, não sei. Essa apostila está no nosso Drive e esse datasheet aqui também está no nosso Drive, tá certo? É a literatura recomendada. O que é o datasheet? O datasheet é a folha de dados, a folha de informações do dispositivo, do microcontrolador. Então, a gente vai usar muito isso daí, viu, gente? Viu? Estão escutando isso? Na nossa aula de programação, de estudo do hardware, a gente vai olhar pra caramba isso aqui, ó. Tá certo? Não tem coisa melhor do que você olhar para o datasheet do componente. É melhor do que livros. Tem outros livros sobre Arduino aí também. E tem outros livros sobre microcontrolador PIC também. Tá certo? Programação C para PIC, né? A estrutura do PIC. Tem muito livro da editora Érica aí sobre PIC, é muito bom. Pode pegar também para ler. Certo? E aí, gente, as ferramentas que a gente vai utilizar, né? Principalmente a ferramenta MPLab. A MPLab, a gente pode usar a versão 8, né? A gente tem também aqui, não sei se vocês estão vendo, ó, o meu mouse aqui numa ferramenta que é o MPLab XIDE. É arretado, né? Mas é assim, um ambiente bem mais complexo, tá certo? Para programação, para gerenciamento de um projeto que eu deixo para quem quiser, depois do curso, se aprofundar. Né? A gente usando o MPLab versão 8 aqui, já dá para o gasto até demais. Dá para criar projeto, escrever código em C, escrever código em Assembly. A gente vai, nessa ferramenta a gente vai escrever em Assembly. Né? E compilar e baixar na plaquinha e o que for. Tá certo? Já essa ferramenta MicroC aqui é excelente também, porque ela já tem um monte de biblioteca para componentes, para display, para LED, para chave, para um monte de coisa, para teclado, muito legal, né? Uma ferramenta muito bem feita. Mas ela é boa para se utilizar com a placa, tá certo? De programação, uma placa grande, tá bom? Muito bem. Pronto, pessoal. Agora eu pergunto a vocês: dúvidas? Querem tirar alguma dúvida agora? Antes de a gente entrar na próxima etapa. Pessoal, o senhor vai colocar o link do Drive no Classroom? Veja, se você tiver já na página da nossa sala de aula, né? Você vem aqui, ó, em atividades, tem aqui, ó, pasta da turma do Google Drive. Deve ter um link desse lá. É só clicar que ele já vai abrir isso aqui. Tá certo? Ele já vai abrir isso daí. De boa. Estão vendo, gente? Tá dando para ver? Alô? Eu abri, mas eu não estou conseguindo ver. Como é, Ana? Repete aí, não entendi. Não estou vendo, não. Também, aí não tá aparecendo para vocês. Já sei o que é. Compartilhamento. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Desculpa, não é aqui que eu quero voltar. Vamos voltar para o mural. Vocês estão no mural? Sim. Sim. Ok. Eu vou botar aqui no mural o link para o Drive. Tá certo? Deixa eu ver aqui, só um minutinho.
Deixa eu ver só uma coisinha aqui, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Vamos ver. Link para acesso. Gente, pessoal, Oi, professor. clica no link aí para ver se você consegue acessar o Drive. Todo mundo tá. Vocês todos devem estar aí já na turma, né? Pessoas aqui. 1, 2, 3, 4. Ana Rafaela, Ana Carolina, João Vitor, Rosilane. Eu consegui entrar aqui. O meu ainda não apareceu. Olha, outra coisa, viu, gente? Fiquem nessa página aí com link institucional, @polibr, para facilitar. Pronto, agora apareceu. Não entendi como é? O meu apareceu agora. Ótimo. Pronto, pessoal. Isso daí, tá certo? Isso daí vai facilitar para vocês acessarem o Drive. Se houver algum problema, veja se você está logado aí com a sua conta institucional, tá certo? Eu acho engraçado que muitos de vocês não usam a conta que a Poli... Eu acho que é uma coisa meio cultural, assim, porque muita coisa da Poli está ficando dentro do ambiente do Google, né? Mas você só acessa com o domínio da Escola Politécnica que é reservado lá. Então, você tem que usar seu e-mail institucional, sua conta institucional. E muita gente não usa, prefere usar sua conta pessoal, né? Mas tem que ver isso aí, viu, gente? Acho que talvez tenha que ser melhor trabalhar lá na Poli para conscientizar aí os alunos a fazerem isso. Tá bom? Muito bem, pessoal. Ficou claro aí, gente, a questão das listas. Já vai ter uma lista de exercícios, já vai ter atividade, viu? Daqui a pouco. Alguma pergunta sobre isso? Não, professor. Então, beleza. Então, ótimo. Estou gostando de ver. Vamos fazer o seguinte: vamos passar para a próxima etapa, né? Eu vou dar aqui uma mostra que é os conceitos básicos, tá certo? Eu vou andar um pouquinho mais rápido nisso aqui para falar do espaço que ocupa microprocessadores e microcontroladores, alguns conceitos básicos, e baseado nisso aqui, vocês vão responder a primeira atividade, tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo está vendo essa transparência aí, pessoal? Sim. Então, pronto. Muita atenção, porque isso aí já está valendo ponto, viu? Vamos embora. Então, do que vai tratar essa apresentação? É uma introdução, conceitos básicos. Vamos ver a diferenciação entre microprocessadores e microcontroladores. Vamos entender primeiro o que é um sistema embarcado, quais são as memórias semicondutoras que você encontra nos sistemas embarcados. Isso porque você vai trabalhar muito, né, com criação de variáveis no programa. Você cria uma variável em si, ela vai ficar gravada na memória, né? Você cria um código, compila o código vai estar gravado na memória. Então, você tem que entender quais são as memórias dos sistemas, né? Qual é a diferença entre microprocessador e microcontrolador? O que são os comandos, né? Você vai programar, então o chip tem que ter comandos, ele tem que entender esses comandos.
que são as instruções dos microcontroladores, né? Finalmente, como é a operação básica dos microcontroladores, é baseado no clock, né? Como é o passo a passo da execução das instruções do programa, e os blocos básicos que estão internos aos microcontroladores e microprocessadores, certo? Essa é a nossa agenda dessa apresentação, né? Por que, então, que a gente estuda a aplicação dos microcontroladores e microprocessadores? Porque eles são os dispositivos mais utilizados, chamados sistemas embarcados, né? Então, você está vendo aí uma série de fotografias que mostram sistemas eletrônicos que têm dentro deles algum tipo de computação. Está entendendo, gente? Por exemplo, em aviônica, né, os equipamentos que estão dentro da cabine de um avião, tem muitos equipamentos, radar, sonar, sonar não, desculpa, radar, né? Eu estou lendo um livro sobre história do mar, né? Aí tem muito submarino. Mas vamos lá, né? Você tem aqui equipamento de radiotransmissão, você tem radar, você tem equipamento de nivelamento, altímetro, não é isso? Direcionamento de voo, controle hidráulico. Esses equipamentos todinhos aqui, pô, eles têm algum tipo de computação. Então, em aviônica se usa muito isso, né? Nas placas de controle de sistema, você tem computação com microprocessador, microcontrolador. Na parte de aquisição de dados também, na robótica industrial, na medicina, né? Na educacional, na robótica de entretenimento, na robótica de exploração, na aeroespacial. A gente está vendo aqui um roverzinho lá em Marte, né? Uma vez eu assisti uma palestra do engenheiro da NASA, ele contando que esse roverzinho aqui tinha 3 controladores internos, fora os chips de programação de hardware, né, interno, que eram mais de 6 também. Tudo isso para controlar as funcionalidades dele. Então, se você for ver televisão, micro-ondas, né, isso, qualquer eletrodoméstico que você começar a pensar, você vai ver que tem uma computação, né? Uma pergunta recorrente que eu faço aos meus alunos é a seguinte: pare para pensar quantos computadores você tem em casa, né? Se você se limitar a dizer, eu tenho um notebook, eu tenho um desktop, você vai estar enganado, porque praticamente tudo que tem eletrônica dentro da sua casa vai ter uma computação embarcada, certo? Né? Seja no videogame, seja no player, seja na televisão, no equipamento de som, no micro-ondas, é isso? Vários utensílios da cozinha hoje têm um tipo de controle. Então, isso quer dizer que esses sistemas embarcados utilizam microprocessadores e microcontroladores. E isso é um mercado, assim, fortíssimo, tá certo, gente? Muita gente fabricando e vendendo esses componentes para projetistas de engenharia eletrônica, né? Então, um sistema embarcado, o que é? É um sistema eletrônico que dentro tem uma computação, né? E essa computação é feita com microprocessador, é feita com microcontrolador, né? O IoT vem impulsionando ainda mais o mercado de embarcados, certo? Porque isso dá uma conectividade absurda, ok? Eu costumo, assim, falando meio na brincadeira e muito a sério, que você vai ver situações, assim, que você não imagina hoje, né? Por exemplo, você vai estar com o seu celular e, de repente, vai chegar uma mensagem no seu celular. Vai chegar uma mensagem assim, né? Estão vendo meu celular, gente? Olha. Vai chegar uma mensagenzinha dizendo assim, olha, vai comprar leite, porque seu leite está acabando na geladeira, né? Pô, como é que se sabe que o leite está acabando, né? É porque lá na caixa de leite vai ter um chipzinho que vai medir a altura do leite, ele vai estar se comunicando com a geladeira, que vai ser um host internet, e ele vai fazer isso. E o danado é que ele vai te mandar um cupom de desconto no supermercado, para você comprar leite lá e outras coisas. Tá entendendo? Você vai estar andando na rua, daqui a pouco vai chegar a mensagem no celular dizendo assim, olha, vai na sapataria tal comprar um sapato, porque a sola do seu sapato está ficando muito fina. Como vai saber disso? Porque vai ter um chip lá no salto do sapato que vai estar medindo a espessura do salto. Quando ele estiver acabando, né, ele vai se comunicar com uma antena, né, que você vai estar passando na rua, e isso vai colocar o sistema de comércio aí atrás de você, tá certo? E por aí vai, gente. Tudo vai ter internet no futuro, porque os chips estão ficando cada vez mais baratos, mais acessíveis, mais fáceis de programar, tá entendendo? E tudo que tiver eletrônica vai ter chip. E muita coisa que não tem eletrônica vai ter chip também,
tá certo? Hoje em dia, você pega seu cartão de crédito, né, e passa, não precisa nem enfiar lá na máquina, você passa perto, ele já sabe, né? E daqui a pouco, aquela informação aí vai chegar para um monte de gente, né? Um dia desse eu fui comprar uma bolsa para mim no centro da cidade, uma pasta de couro, né? Eu vi no meu celular chegando um monte de informação. Ó, vai na sapataria tal, vai na loja tal. É porque eu paguei no débito, tá certo? Só encostando o cartão e os caras já estão sabendo. Então, toda essa massa de informações ligadas a sistemas embarcados vai fazer com que há uma conectividade muito grande e esse mercado vai crescer mais ainda. Gente, tem emprego para isso, para quem quiser, viu? Tem emprego bom, né? Tá faltando gente nessa área, que sabe programar, que sabe fazer sistemas embarcados, né? Aqui, gente, eu tenho um gráfico mostrando, ó, como as vendas de sistemas embarcados estão aumentando ano após ano. Tá dando para ver, pessoal? Responda aí, por favor. Tá, professor. Né? Olha, de 2012 até 2023, né? Em bilhões de dólares, a venda aí de microcontroladores para sistemas embarcados, né? Nós estamos chegando aí a mais de 60 bilhões de dólares de vendas, né? E aqui essas coisinhas identificam qual é a área do sistema embarcado, do microcontrolador que está sendo utilizado, seja em automóveis, industrial, em telecomunicações, em eletrônicos caseiros, né? Em eletrônico consumo caseiro, em healthcare, né? Em saúde, em militar e aeroespacial, aí que tem mesmo, né? Então, assim, é um mercado assim, muito grande, por isso que se estuda muito isso, né? Como fazer projetos com esses dispositivos, tá? Aí tem uma lista, ó, de vários dispositivos que utilizam microcontroladores, né? Alguns mais antigos aí, sei lá, né? DVD ninguém está usando mais, né? Acho que eu tirei daí, tá certo? Máquina de fax, ninguém está usando mais isso, né? Mas, assim, ali DVD não tirei, não, tá lá. Né? Mas aqui em casa eu ainda tenho DVD, embora não use mais, né? Mas tudo isso usa microcontrolador, tá certo? Então é um mercado, assim, absurdo, né? Ainda mais tendo a internet das coisas aí. Se você quiser projetar um sistema embarcado hoje, você tem várias opções, né? Quem vai controlar esse sistema? Você pode ir lá na Rua da Concórdia e comprar componentes de prateleira, off the shelf. Você compra lá o chip TTL, né? Compra o chip CMOS e faz seu circuito para controlar. É ótimo, é baixo custo, mas dá um trabalho danado de fazer. Outra opção é você projetar totalmente seu circuito integrado, os ASICs, né? Mas isso é caríssimo, né? Você, para ter vantagem disso aqui, você tem que mandar usinar milhares de chips dedicados a um projeto, né? Hoje a gente está perdendo muito isso. Quem está mandando nisso é a China. A China faz direto demais, Coreia do Sul, direto, circuitos integrados assim, específicos, né? Tá, para um determinado projeto. Eles estão mandando no mercado. Os americanos estão perdendo isso daí, né? Temos os FPGAs, que são chips de hardware configuráveis, né? E temos os microprocessadores e microcontroladores. O nosso espaço de projeto está aqui, microprocessador e microcontrolador. O nosso espaço de estudo nesse curso é isso, né? Então, gente, a gente começa a falar agora na diferenciação entre microprocessador e microcontrolador, né? Qual a diferença entre um e outro, né? Microprocessador é mais utilizado quando você tem um hardware que pode ser utilizado para diversas aplicações distintas, né? Você pega uma plaquinha de Raspberry, por exemplo, né? Como você embarca um sistema operacional Linux nele, você pode ter aí várias aplicações. Você pode ter como controlador de um computador de propósito geral. Isso é aplicação de microprocessador. Mas no microcontrolador, normalmente você tem um sistema embarcado que tem uma atividade única, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Falei do oxímetro no começo dessa aula, né? Então, no oxímetro, você bota lá no dedinho, né? Ele tem um sensor de pulsação, não é isso? E tem lá um processador, um microcontrolador. Ele só serve para aquilo, viu, gente? Né? Não adianta você abrir ali na telinha que ele tem, mostrando a taxa de oxigenação, para ele mostrar outra coisa, não. Ele só serve para aquilo ali, porque o chip que está ali, ele tem alto poder computacional, mas tem um código único rodando,
Não dá para carregar outros códigos. Então, em microcontroladores, você tem um código único, normalmente rodando para uma aplicação específica. Com o microprocessador, você pode ter mais de uma aplicação. É possível fazer isso. E interessante é que há uma área de interseção aqui, né? Vocês sabem o que quer dizer isso aqui? Que algumas aplicações podem usar microcontroladores e as mesmas aplicações podem usar microprocessador. É possível isso também, tá certo? Então, essa é a principal diferença entre um e outro, né? Então, corroborando o que eu estava dizendo, o microprocessador é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomar decisão do computador, né? Todos os computadores baseiam-se para executar suas funções, né? O microprocessador precisa do apoio de vários outros sistemas externos, certo? Pega uma placa-mãe de computador, por exemplo, uma placa-mãe. Aí você tem um processador, mas rodeando aquele processador tem o quê? Chipset, memória RAM, aqueles pentes de memória RAM que você espeta na placa, não é isso? Extensora de entrada e saída, vídeo por fora. Então, tudo isso daí, gente, quer dizer que o microprocessador precisa do apoio externo disso tudo, né? Então, por exemplo, temos aí o Core i7, né? O AMD FX, são processadores muito parrudos, né? Falando da placa-mãe aí, né? Microprocessador numa placa-mãe. Você coloca o chip do microprocessador aqui e precisa de toda uma periferia para ajudar ele a trabalhar, né? Ok? Já o microcontrolador é como se ele tivesse um computador dentro do chip, né? Toda a arquitetura necessária para um computador funcionar vai estar dentro do chip. Então, memória RAM, memória ROM, entrada e saída, comunicação serial, né? Bluetooth, a interface de controle do Bluetooth, não é isso? Wi-Fi, pode estar tudo lá dentro. Interface de rede, TCP/IP, pode estar tudo dentro do chip, certo? Então, por ela ter essa abrangência toda, normalmente você faz aplicações bem específicas, usando os recursos que o chip tem, né? Nós estamos mostrando aqui vários chips, né? Da Microchip, ó, da Atmel, né? A Atmel é uma empresa que foi comprada pela Microchip, né? Um negocinho barato aí, né? E aqui nós temos o chip da Renesas, que é outro grande fabricante de controlador, né? Então, gente, a arquitetura do microcontrolador, né? E a gente vai ajudar muito o PIC aqui, né? Ele é bem parecido com o que está aí. Você, dentro do chip você tem CPU, tem timers, tem memórias, memória de programa, memória RAM, registradores, conversor AD e DA, tensão de referência, portes de comunicação para o meio exterior, né, lógica de reset, e por aí vai. Então, tudo interligado, tudo embarcado dentro de um chip, né? Pessoal, é muita informação que eu estou falando. Diga se vocês concordam ou não com isso. É muita coisa que eu estou falando? Sim ou não? Tá dando para assimilar, professor. Certo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: depois vocês vão ter que ler isso tudo para responder a lista, tá certo? Eu estou falando aqui, mas que bom, que está dando para assimilar. Mas depois tem que pesquisar e responder a lista. Beleza? Vamos seguir em frente, né? Aqui outro chip da Microchip, que é a série 18, tá certo? Né? O core dele, né? Mostrando memória flash, memória RAM, memória EEPROM, né? Mostrando aqui o core do processador, registradores de 8 bits, multiplicadores em hardware, uma unidade lógica aritmética de 8 bits, tá certo? E vários periféricos, ó. Dentro do chip tem Ethernet, tem USB, controlador de rede, controlador de LCD, conversor de analógico a digital, né? Comparadores, temporizadores de 8 e 16 bits. Rapaz, é muita coisa. Porte paralelo, né? Controle de reset, watchdog time, clock de tempo real. É muita coisa que os caras botam dentro de um chip, tá entendendo? Então, isso aqui é uma máquina, você consegue fazer muita coisa com isso aqui, tá? Tem aqui a série 32, por aí você vai vendo que dentro do microcontrolador, ó, tem muito, tem, ó, cache,
repartido, cache de instrução, cache de dados, né? DMA, né? Esse é um chip assim de alta performance, tá entendendo? WDT, controlador de reset, né? Timer, PWM, comunicação I2C, real-time clock, né? Comparadores, ADC. Nossa senhora, é muita coisa que eles botam aqui, tá certo? Então, assim, isso é para vocês verem, gente, que existe muita opção de microcontrolador, tá entendendo? Olha aí quantos fabricantes de microcontrolador. Tá dando para ver? Dá para ver, pessoal? Professor. Ó, vê assim, ó. ANCC, ARM, Cypress Dallas, Fujitsu, Holtec, Motorola, MIPS, NEC, a NEC é japonesa, não é isso? Né? Philips é holandesa, Parallax. Vê que coisa interessante. Vocês conhecem essa empresinha aqui, essa pequenininha Intel. Vocês já ouviram falar dela, né? Já ouviram falar dela? A Intel? A Intel comprou uma empresa chamada Altera, que fabrica FPGAs, e na biblioteca deles tem vários tipos de processadores, né? A Microchip, que é a fabricante do PIC, adquiriu a Atmel num negócio em 2016 de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares, minha gente. É de lascar um negócio desse, é dinheiro demais. A Renesas comprou a Synetics. A Texas Instruments adquiriu a National em 2011. A National é uma empresa muito grande, gente, né? A Texas é americana e por aí vai. Por que tem tanta empresa fabricando microcontrolador? Porque tem mercado, gente, para isso, né? 60 bilhões de dólares de venda de microcontrolador para sistema embarcado em 2011, esses caras vão ganhar dinheiro demais, né? Ok? Então, por isso que isso é uma parte importante da engenharia, é estudado, tem muita aplicação, né? Muito bem. Falando agora do que tem dentro dos microcontroladores, tá certo? Sabe uma coisa que tem sempre? Memória. Memória semicondutora, né? Nos microcontroladores, você vai ter memória do tipo RAM e memória do tipo ROM, né? Alguém sabe a diferença entre ROM e RAM, gente? Quem sabe me dizer? A RAM é memória apagável, né? Isso. E a E ROM é permanente, mais ou menos assim. ela é permanente, tá certo? Mas depende, assim, essa permanência é meio assim, certo? Existe memória ROM que você consegue apagar e reescrever, né? A memória RAM é uma memória volátil, né? O que é normalmente chamado de memória de acesso aleatório, tá certo? Eventualmente você vai lá e pega uma informação. Por exemplo, quando você cria você programa em C, né? Você cria uma variável, né? E aí inicializa essa variável no seu programa em C. Esse valor vai ser guardado aonde? Na RAM. Aí de vez em quando você vai lá ler aquela variável, entendeu? Ok? Por isso que ela é chamada de Random Access Memory, memória de acesso aleatório. E de vez em quando é que você vai lá e vê aquela variável, atualiza ela. Tal. Já a memória ROM é uma memória permanente. De fato, é permanente. Aí quando você não quer mais aquele programa, dependendo da tecnologia, você apaga e escreve de novo. Dependendo da tecnologia, você tem que descartar o chip mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, na RAM, ainda temos dois tipos, a RAM estática e a RAM dinâmica. A RAM dinâmica é aquela memóriazinha que é o pente, né, que você espeta na motherboard para o PC, né? Não se usa dela, DRAM, né? Não se usa em sistema embarcado. Mas a SRAM usa muito, tá certo? A RAM estática usa bastante. A DRAM é chamada dinâmica porque ela vai perdendo o conteúdo dela, precisa ser refrescada de tempos em tempos. A RAM estática não tem esse problema, não. Né? É mais fácil de lidar. Agora, isso aqui é para guardar variável. E para guardar o código? Você escreveu um código que vai ler o sensor de temperatura, escrever a temperatura no display, para todo mundo ver qual é a temperatura da sala. Né? Bom, esse código vai ficar onde? Vai ficar numa memória ROM, permanente. Quando você desligar seu equipamento, o código vai estar lá. Quando você ligar, o código está lá de novo, entendeu? Pronto, aí tem vários tipos de memória, tá certo? As mais utilizadas são essas que estão ticadas. Dá para ver o ticado, gente? Dá para ver? Dá para ver.
esse esticado ali, o que você encontra dentro de microcontrolador, né? Você encontra RAM estática, você encontra a memória EEPROM, tá certo? E você encontra a memória flash. O flash está dizendo já que é uma memória permanente, não é isso? Mas que você consegue programar e apagar ela rapidamente, entendeu? Então é muito bom isso aqui. EEPROM está muito em desuso, é aquela memória com a janelazinha de vidro, né? De quartzo, né? A PROM ainda se usa um pouco, tá certo? Em sistemas embarcados. A PROM é chamada muitas vezes de OTP, né? É chamado de Once Time Programming. Você programa uma vez só e pronto, deixa funcionando. Se o seu programa estiver errado, descarta o chip. Então você só pode programar numa PROM de microcontrolador se tiver tudo certinho, né? A ROM máscara, ela já vem com código já da fábrica. Ah, você fez tudinho, tá tudo funcionando belezinha, redondinho, tá funcionando a mil maravilha, não tem que aperfeiçoar mais nada, pronto. Aí você pode mandar um fabricante fabricar um chip lá na China, né? O cara fabrica um lote de 10 mil microcontroladores com um código já numa ROM, tudo prontinho. Você não precisa programar nem nada, sai mais barato. Ok, gente? Mas assim, no dia a dia, você encontra mais SRAM, EEPROM e Flash. Ok? E como é que esse código vai parar lá? Né? Faz de conta que você é essa pessoa aqui que está programando. Tá certo? Você está programando, gera um código-fonte. Seu código-fonte pode ser em C ou em Assembly. Você vai compilar esse código, ou seja, vai traduzir ele em palavras binárias. Por quê? Porque o microcontrolador não entende, né, um comando tipo for next, por exemplo. Ele não entende um comando do. Ele não entende o comando while, que são comandos da biblioteca do C, né? Ele não entende nada disso. Você, programador, entende, entendeu? Então, você escreve seu código em C ou em Assembly, né? Compila ele e traduz para uma linguagem binária. Aí sim, cada palavrinha binária desse vai representar um comando do microcontrolador, certo? O seu programa podia ser leia A, leia B, some e guarde em C, certo? Então, cada comando desse, leia A, vai ser uma palavra binária. Leia B, outra palavra binária. Some, outra palavra binária. Guarde em C, outra palavra binária. Mas você não vai escrever em binário. Você não é doido, né? Entendeu? Porque se você errar um bit desse, você errou o comando. Estão entendendo, gente? Então, você tem que programar numa linguagem que é mais fácil para você, traduzir no compilador, usar um programa que é um carregador, ou seja, ele lê a palavra binária e grava na sua memória. Aí sim, o microcontrolador pode ler esse código, palavra a palavra, e executando passo a passo. E, normalmente, o microcontrolador vai fazer acesso ao meio externo, né, gente? Tá certo? Isso acontece muito. Todo sistema embarcado, praticamente todo ele, tem interação com o meio externo, com alguém, com o operador, alguma coisa assim. Então, gente, na arquitetura básica de um processador, isso é uma coisa que a gente vai ver com calma depois. Anotem isso, viu? Tem que ter uma unidade lógica aritmética, tem que ter registradores e tem que ter unidade de controle, tá certo? Sempre vai ter memória. Temos aqui uma hierarquia de memória, onde você guarda na memória código e guarda os dados, as variáveis, o que você vai utilizar para fazer seu código, tá certo? A unidade de controle vai ler o código, vai entender e vai fazer com que a ULA e os registradores guardem informação e processem aqui. A ULA é unidade lógica aritmética. É aqui que a computação acontece, fazendo operações matemáticas e lógicas entre as informações que aqui estão, né? E isso, instrução a instrução, né? Então, falando de instrução, o que é uma instrução de um microcontrolador? Soltaram uma bomba aqui pertinho de casa. Vocês escutaram o barulho, não? Escutei. Bem pertinho. E olha que eu moro bem alto. Bem, enfim. Instrução é um comando típico do processador, certo? Tem vários tipos de comandos no processador. Isso tudo já vem de fábrica, viu, gente? Já vem de fábrica. Você tem mover, instrução.
você tem aritmética, para somar, subtrair, dividir, multiplicar. Você tem operação lógica, AND, ou exclusivo. Você tem saltos no programa. Você tem controle interno, né? Parar o programa, resetar, enfim. São instruções para que você escreva o seu programa baseado nesses comandos, né? E a operação básica de um processador, o que é? Ele está lendo esses comandos na memória e executando o tempo todo. Esses comandos são representados por palavras binárias, certo? Então, como é que é a execução do programa? Estão comemorando alguma coisa. Tem jogo hoje? Não sei, realmente não sei, não. Nem sei. Bom, ó, o Náutico já ficou na Série B. O Santa Cruz vai ficar na Série C. Tá faltando o Sport. O Sport tá jogando hoje, não sei. Mas vamos lá. O programa está armazenado na memória. Para executar o programa, uma instrução, ou seja, uma palavrinha binária daquela tem que ser lida do programa e entendida e executada. Então, a sequência seria isso. Busca da instrução, certo? Você lê da memória, decodifica a instrução, ou seja, aquela palavrinha binária é entendida internamente. Se precisar de operando, ele volta para buscar os operandos. Por exemplo, é para somar. A somar você tem que buscar as parcelas, né? Aí volta para buscar os operandos, executa a operação, salva o resultado. Depois que ele faz isso, olha, volta para buscar a próxima instrução. Então tem que ter alguém lá dentro do microcontrolador que funciona como um contador de programa. Pega a instrução 1, aí faz esse espaço todinho. Terminou? Pega a instrução 2, faz esse espaço todinho, pega a instrução 3. Então, um bloco fundamental dentro do microprocessador vai ser esse contador de programa. Tá certo, gente? Ele vai apontar sempre para a instrução que tem que ser buscada. Né? Às vezes, em algumas processadores, como é o caso do PIC, ele vai agrupando essas etapas, certo? Por exemplo, ele pode buscar a instrução e decodificar uma instrução, certo? E depois passa isso daí para a parte de execução. Quando ele passa a instrução para a parte de execução, ele já pode buscar ao mesmo tempo outra instrução, buscar e decodificar. Quando ele fizer isso, ele passa para a parte de execução, né? Então, você tem um bloco que faz busca e faz outro bloco que faz execução. O nome dessa arquitetura é pipeline. Ela permite que mais de uma instrução seja processada, seja usada ao mesmo tempo. Enquanto uma instrução está sendo buscada, a outra está sendo executada. Né? A que está sendo buscada passa para a etapa da execução e uma nova instrução é buscada. E assim vai. O PIC trabalha dessa forma. Sabe por quê? Porque isso acelera o processamento. Tá certo? Trabalhar desse jeito aqui, ó, toda essa etapa com instrução demora um pouquinho mais. Se trabalhar dessa forma, com pipeline, é melhor. A gente vai ver que o PIC faz isso. Tá bom? E outra coisa, viu, gente? Todo processador precisa de clock. Quanto mais rápido for o clock, mais rápido o processador é na busca dessas instruções. Tá certo? Mas veja bem, viu? Cada instrução cobra um certo número de pulsos de clock para ser executado. Entendeu? Por exemplo, aquele chip 8051, ele precisa, sabe quanto pulso de clock para executar uma instrução? No mínimo 12. Já o PIC é melhorzinho. Ele precisa de 4 pulsos de clock. 1, 2, 3, 4. Bem igual como está aqui. Bem parecido. Né? O chip do Arduino, sabe quantos pulsos de clock precisa? Quem sabe dizer? Ninguém sabe dizer? Vou dizer, precisa de um pulso de clock só. A cada pulso de clock ele busca uma instrução. Ele é danado. É um chip muito bom. O ATmega 328. Mas depois a gente fala dele. Muito bem. Finalmente, gente, terminando isso daí, o que é que nós temos? Que
Um sistema embarcado é um sistema digital, eletrônico, que tem um microprocessador ou microcontrolador que tem computação dedicada, tá certo? Pensem aí em computadores dedicados, seu micro-ondas, o medidor de pressão, o medidor de oxímetro, o seu gamer, o seu player, tem músicas aí, tá certo? Ninguém está usando mais player, só usa Spotify, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas imagine que você tem um player ainda em casa, né? Alguma coisa que tem uma eletrônica e tem uma computação lá dentro. É um sistema embarcado. Lá dentro vai ter ou um microprocessador ou um microcontrolador. Tá certo? O microprocessador, via de regra, é mais para processamento geral. O microcontrolador é usado mais em sistemas dedicados, que é o caso dos sistemas embarcados. E o que são as instruções? São comandos básicos codificados, tá certo? Do microcontrolador ou microprocessador. Cada instrução tem uma palavra única em binário para representar ela, certo? Quais são os elementos principais dentro da arquitetura de um processador? Sempre você vai ter a ULA, que faz a computação, os registradores, decodificação de instrução e controle, tá certo? E, vamos lá, a ULA faz a matemática, a computação. Registradores guardam variáveis temporariamente, dados temporariamente. A unidade de decodificação entende cada instrução e manda executar. E o contador de programa faz o quê? Ele vai indicando qual instrução que vai ser buscada, uma após outra. Tá certo? Com isso, pessoal, a gente acaba essa apresentação, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Estão me vendo? Sim, professor. Pronto. Então, com isso, a gente termina essa apresentação e o que é que vai ficar agora? Tá certo? Vai ficar o seguinte, nós vamos trabalhar, ou melhor, vocês vão trabalhar, tá certo? Numa lista de exercícios. Eu vou mostrar ela aqui, tá? Essa vai ser nossa atividade 0. Né? Melhor, lista 0. Tá certo? Talvez eu renomeie isso aqui, atividade 1, lista 1. Eu acho que vou fazer isso, tá certo? Tá dando para ver? Não, acho que não tá não ainda, né? Deixa eu compartilhar. Muito bem. Tá dando para ver agora, né, gente? Sim. Aqui tem uma lista de conceitos básicos de sistemas embarcados, né? Então, tem aqui uma relação com 8 questões. Isso é uma lista de exercício com tudo que eu falei para vocês até agora, ok? E deve ser entregue de hoje a 8, já valendo um pontinho na média. Beleza? O professor tem que responder a lápis, à mão, aí a gente manda a foto da resposta, é isso? Você responde, tá certo? A lápis, à mão, tá certo? Digitaliza e faz o upload de volta. Isso vai ser uma atividade que vai estar lá no Google Classroom, tá certo? E vocês vão receber um comunicado disso. Ok? Certo. Não é para editar e mandar. Não quero dessa forma, não. Tá certo? Escreve mesmo a mão e manda. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ok, professor. Ok. Beleza. Então, pronto, gente. Mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Não. Não. Então, deixa eu ver aqui quem está presente aqui, tá certo? Rapidinho aqui. Ana Carolina está presente, não é isso? Isso. João está presente. Cibele está presente. Presente.
E Ana está presente. Okay? Presente. Faltou Evandro, Guilherme e Rosilaine, é isso? Ok. Pronto, pessoal. Então, sexta-feira que vem é outro dia de aula, mas é assíncrono. Fica aí com vocês para resolverem essa lista, tá bom? Tranquilo? Não vai ter aula síncrona, não. Não, sexta não. Próxima terça. Isso não quer dizer que a gente não vai ter aula síncrona nas sextas, viu? De vez em quando a gente vai ter. Tá bom? Ok. Tá. Aí daqui a pouco vai aparecer para vocês já atividade. Tá bom? Eu vou colocar lá no grupo. Então, pronto, gente. Boa noite, bom descanso, tudo de bom. Começaram bem as aulas, como é que estão aí nas outras disciplinas? Está tudo bem para vocês? Por enquanto está tranquilo. Né? Porque foi meio tumultuado esse começo, porque para adaptar o SIG às situações assim de um semestre, a gente aprendeu muito no 2020.3, mas essa agora é outra situação. Mas está ajudando. Viu? Ok, então, pessoal. Boa noite, viu? Tudo de bom para todo mundo. Daqui a pouco a atividade está no ar, deadline de hoje a 8. Tá bom? Boa noite, professor. Beleza. Boa noite, tudo de bom. Tchau.